sei que nós conseguiremos juntos passar pelas dificuldades que existem e celebrar com muita alegria as coisas boas que tem no casamento, que são muito mais do que as coisas ruins. E é isso que nós temos que entender e colocar isso em prática. E a outra coisa que eu entendo, o Espírito Santo na vida de cada cônjuge é o que capacita o bom viver, o bom relacionamento, a fidelidade, enfim, um casamento de que maneira? Duradouro. Quem é que faz isso na nossa vida? De que jeito que você faz isso? Buscando em oração. Os piores dias do meu casamento com a minha esposa, com a Marisete, que nós tivemos, e quando eu entendi, sem saber direito como que isso funcionava, mas eu acreditei que poderia funcionar. Os melhores dias aonde nós vimos que houve o sobrenatural de Deus acontecer no nosso relacionamento, fadado ao fracasso, fadado a ser derrotado, que era só questão de um falar para o outro, vai para lá que eu vou para cá. Já estava acabado praticamente o casamento, mas um dia que nós descobrimos, ela primeiro descobriu a esse Deus, e depois eu acreditei que, se acreditasse, vamos dar um voto de confiança e ver se realmente isso vale a pena. E nós começamos no nosso dia a dia, lá dentro da nossa casa, dentro da estrutura de um quarto, nós dobrarmos os nossos joelhos, ela de um lado da cama, do lado de lá da cama, e eu do lado de cá da cama, separados pela cama, mas nós estendíamos as mãos um para o outro. A cama larga, né? A camona larga, mas às vezes nós sem olharmos, às vezes um para o outro, mas nós entendíamos que nós estávamos lutando por um bem maior, algo que nós não estávamos dando conta de resolver, mas que, se nós acreditássemos naquilo, quem sabe poderia resolver e dar certo. E nós dobrávamos nossos joelhos aqui naquele lugar, naquele quarto, e falava com Deus: Deus, a nossa vontade, o nosso desejo não é estar um com o outro. Deus, eu não consigo olhar para essa mulher e amar ela. Deus, eu não consigo olhar para ela e pensar que eu vou viver com ela daqui mais 5 anos, 10 anos da minha vida. E ela da mesma maneira pensava desse jeito. E nós fomos fazendo isso e buscando isso. E quando nós menos esperávamos, as coisas começaram naturalmente a acontecer. Os nossos olhos começaram a tirar, sair fora dos erros, sair fora dos defeitos, sair fora das dificuldades, sair fora das coisas ruins, e eu começar a olhar para ela e começar a ver nela que ela tinha coisas boas na vida dela que eu não conseguia enxergar, e ela olhar para mim e conseguir ver coisas boas em mim também que ela não conseguia enxergar. Então, quando a gente fala da presença do Espírito Santo na nossa vida, é nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa estrutura, de toda a dedicação. Não é fazer como essa mulher, ou a maioria, e eu já trouxe uma estatística para vocês num dia aqui passado, terríveis. Não é fazer desta maneira, não é entregar os pontos, não é porque o marido saiu de casa, não é porque o marido traiu, não é porque a esposa traiu, não é porque isso fez isso. Eu estou falando de coisas extremas. Mas tem gente que quer largar porque a mulher o desafiou no meio dos amigos, falou que não ia fazer, quer largar porque o fulano fez isso no meio dos companheiros, porque pegou isso assim, não é nada disso. Vamos pagar um preço para os nossos relacionamentos serem diferentes. Em Deus seremos estruturas fortes, fortalecidas, os nossos lares serão diferentes e farão diferença nesse mundo pecaminoso. É isso. É isso. Eu creio nestas coisas, prego estas coisas, vivo estas coisas, porque eu sei que Deus pode fazer diferente na nossa vida. Eu falo que não vou falar muito, eu acabo falando. Caminhando juntos. O que é caminhar junto?
Se eu pedisse a alguém de vocês, se eu pedisse o Jean, que era maior, né, mais alto, para ele viesse aqui à frente, aqui em cima desse púlpito, vendasse os olhos dele, imagina a cena, eu vendasse os olhos dele, ele não conseguiria enxergar nada, eu desse algumas voltas nele aqui, o labirinto dele ia perder um pouco, ele não saberia o lugar onde ele estaria, e eu desse algumas voltas nele, soltasse ele aqui, e falasse para ele, se ele imaginasse, se ele não conhecesse isso aqui tão bem, né? Imaginasse para ele caminhar aqui nesse púlpito, ou correr aqui nesse púlpito, o que poderia acontecer? Ele poderia tropeçar, não é isso? Poderia bater o nariz ali, apesar que o nariz do Jean é pequeno, não é tão grande assim, né? Poderia correr, cair aqui embaixo, não é isso que ia acontecer? Por quê? Porque às vezes está caminhando sozinho, está caminhando cego, caminhando desorientado, mas se nesse momento mesmo ele caminhando, há um momento da nossa vida, a nossa vida a dois, a nossa vida em comunhão, que nós precisamos fazer isso, precisamos motivar, precisamos despertar, precisamos exercitar estas coisas. Se eu pegasse a esposa dele, mesmo ele tampado, e eu colocasse ela aqui em cima do púlpito, e segurasse na mão dele, naquele momento que ele está totalmente vendado, e pedisse que os dois caminhassem, corressem aqui, o que ia acontecer? Conseguiriam fazer isso, não conseguiriam? Mas por quê? O que precisa? Precisa de nós entendermos que nós, cada vez, o que o escritor Eclesiastes está dizendo aí, sabe a sua Bíblia lá em Eclesiastes, da sua revista, que está aí, volta uma página, você que tem a revista, uma página aí, Eclesiastes 4, 9, ele diz assim, olha, melhor é serem o quê? Dois do que quantos? Do que um, porque tem melhor o quê? Paga do seu trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. O que é a palavra paga aí? A palavra paga nessa estrutura, ele está falando da consequência do ato de retribuição, como eu estava falando aqui, de alguém pegar nas mãos do outro quando ele está com os olhos vendados. Quando é melhor que serem dois do que um, esta paga é o momento de retribuição por esse ato de solidariedade que aconteceu com o outro estava precisando naquele momento, e o outro foi guiá-lo, foi o companheiro, um ato de solidariedade. Solidariedade fala de quê? Solidariedade fala de quê? Vem de uma palavra também que fala de solidez, fala de coisas firmes, fala de coisas duras, fala de coisas imutáveis. O que isso aqui é o quê? Uma coisa sólida, ou seja, a paga do meu trabalho, melhor serem dois do que um, porque a paga, ou seja, é a solidez que isso vai criando por estarem caminhando juntos. Vocês estão me entendendo? O companheirismo vem de um relacionamento transparente. Transparente é você como marido, como esposa, como filho, como filha. É você não esconder, é você não mascarar. É impossível nós vivermos um relacionamento aí de 5 anos, 10 anos, 20 anos, mascarando as coisas. A Marisete conhece os meus defeitos por completo. Eu conheço os defeitos dela por completo. Eu não tento esconder meus defeitos, porque eu nunca tento passar um papel daquilo que eu não sou, de pessoa perfeita. Vocês não vão me enxergar e nunca me enxergarão como alguém que é perfeito, de maneira alguma. É alguém que tem falhas, como você, mas que cada dia, cada manhã luta para que as falhas não ficam evidentes e que aquilo que o Espírito Santo de Deus habita na minha vida é que tem que fazer a clareza, clarear o caminho e conseguir enxergar aquilo que Ele tem falado para mim, e tem que ser desta maneira também conosco,
com a minha casa, com a sua família. Transparência. A transparência fala de você não se esconder nada, não se esconder atrás de estruturas, nem de sentimentos que você não sente, coisas que você não está querendo dizer, dizendo por dizer. Não, nada disso. Eu acho que nós temos que sentar, conversar, nós temos que relacionar. Relacionar é estar caminhando juntos. O resultado da união. Eu não vou entrar em detalhe nesses 9, no 10, no 11, no 12. Qual que é o resultado da união? Quando um dos dois é atacado, a luta não é somente dele. Aí fala do cordão de quantas dobras? 3 dobras. Você já viu um cordão de 3 dobras? Que jeito que é? Eu gostava de fazer aqueles. Se você pegar 2 cordões assim, e todo jeito que se você trançar 2 cordões só, ou 2 cordas só, não vai ficar uma estrutura boa, forte. Ela fica forte, mas não fica forte o bastante. Quando você, se você pode começar a fazer a experiência, não é uma coisa que você dá conta de arrebentar. Você pega 2, trança 2 cordões, enrola um no outro, você vai ver que ele vai ficar forte, mas às vezes você vai conseguir arrebentar aquele negócio. Mas se você pegar e fizer 3, e você começar a trançar um no outro, fazendo aquela trança, aquele tipo de laço, quando você pegar para tentar arrebentar, você vai ver que você não vai conseguir fazer aquilo, ou no mínimo, aquela estrutura vai ficar muito mais forte do que a original, quando você fazia de 2. Por que eu estou falando aqui? Às vezes, nós passamos muito tempo tentando, principalmente, mudar as pessoas. Às vezes você, como mulher, como esposa, às vezes você passa a grande maioria do seu tempo tentando mudar o seu marido, tentando mudar as coisas ruins que ele faz, tentando mudar a maneira como ele te vê, tentando mudar o jeito que ele entende o que é um relacionamento familiar, do jeito que ele entende como que é criar filhos na visão dele. Às vezes você não tem aquela visão e você acha que você pode falar, isso vai mudar aquilo. E da mesma maneira, o homem tentar mudar a sua esposa, a sua companheira, através de palavras. O que isso acarreta? Que ninguém, pessoa nenhuma, consegue mudar a outra pessoa. Eu nunca vou conseguir mudar a Marisete nunca vai conseguir me mudar. A única pessoa que é capaz de entrar nesse embaraço, nesse imbróglio aí e fazer alguma coisa diferente, é exatamente a pessoa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É quando ele entra nos desajustes, entra aqui um pouquinho, ele dá uma entradinha aqui, os dois estão se atracados ali, e o Espírito Santo entra daqui, entra dali, entra no meio, e aí ele começa mudar os olhos desse para cá, muda os olhos desse para cá, e a visão dos dois agora começa a ser diferenciada e diferente. Como que é caminhar juntos? Eu coloquei que esse resultado daqui se transforma nesse cordão de 3 dobras, ou seja, muito mais forte, muito mais eficaz. E finalmente no 2.3, é uma questão de o quê? De boa vontade. O que é uma questão de boa vontade? Acertar, fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Eu coloquei aqui, às vezes ceder fala de maturidade, visando o bem, eu coloquei da equipe. Os homens então, principalmente, os homens acham que em determinado momento que você está passando no seu lar, os homens principalmente se acham como líderes, como sacerdotes, eles acham que tudo tem que vir da sua palavra, e que em nenhum momento esta palavra ceder tem que fazer parte do seu vocabulário, e quando na realidade isso é um grande engano, porque aquela pessoa que cede, nós temos às vezes a facilidade de julgar as outras pessoas,
julgar os outros relacionamentos baseado naquilo que nós enxergamos. Quando eu vejo alguém ceder, às vezes você viu seu pai, a sua mãe, alguém ceder, às vezes no ato que eles estavam vivendo, naquele momento, a estrutura que eles estavam vivendo, você às vezes tem uma visão distorcida e pode achar se isto aqui foi uma fraqueza, ou do meu pai, ou da minha mãe, ou de alguém, eu não sei quem que seja. Mas quando nós estamos voltados para o bom andamento da minha casa, da sua casa, da nossa estrutura familiar, o que acontece? Ceder já não é vergonha, ceder é uma atitude honrosa, ceder é uma atitude humana, ceder é uma atitude que somente as pessoas grandes, sábias, inteligentes conseguem visualizar e fazer. Ceder é você às vezes retroceder um pouco em prol de ganhar uma grande batalha lá na frente, daqui um pouco tempo. Ceder é em prol do time, da equipe, e não do seu egoísmo, da sua vontade própria, do seu desejo carnal, do seu desejo de sobrepujar, do seu desejo natural de querer levar vantagem. Não, nada disso. Ceder em prol da sua esposa, do relacionamento do amor, ceder em prol do relacionamento dos seus filhos, da comunhão, do time todo. Você já viu como que a família age? A família age como um time, tem que agir como um time, né? Um time de basquete, se você lança a bola para um e ele não está preparado, ele não sabe o que fazer, fatalmente vai perder. É diferente de quem fala eu não sei quantos de vocês passaram aqui. Eu estava vindo para a igreja, eu pensei que eu ia chegar atrasado, não tem lógica. Eles arrumaram um negócio ali na 136, uma corrida. Hoje, aí a Marisete me deu uma ideia maravilhosa, genial. Nós estávamos lá na porta do apartamento nosso, ela olhou para a nossa rua, visualizou a 136 engarrafada e as pessoas tudo buzinando, 10 minutos, buzinando, 15 minutos, tudo parado, porque o pessoal tinha que esperar o povo passar correndo na rua, até que passasse o último, para os carros poderem atravessar. A Marisete falou: meu bem, vamos sair daquele engarrafamento, vamos lá para 88, é a outra rua, vamos dar a volta, vamos passar lá na Praça do Cruzeiro. Aí nós chegamos lá, ao invés de vir pela 136, nós fizemos isso, irmão. O que aconteceu? O povo que saiu da 136 rodeou e foi por lá descendo. Nós chegando na hora que o guarda... O sangue de Jesus tem poder. A gastrite subiu, o refluxo subiu. Sobe na ilha não. Não avisa nada, não avisa nada. Então, amados, nossa família tem que ser vista como uma equipe que toda ela unida, ela vai chegar lá no final e vai ser vitoriosa em todas as coisas, no nome de Jesus. Vamos falar um pouco de 3. Quem não comunica, o quê? Como dizia o Chacrinha, quem não comunica se estrumbica, meu filho. Quem não comunica faz o quê? Perde. Comunicar é um processo verbal ou não, de compartilhar informações com outra pessoa, de tal forma que ela compreenda o que você está dizendo. Muitas pessoas grande parte das pessoas fazem cursos, né, para melhorar a eloquência, a didática, como falar em púlpito, né? Dicção,
Pessoas como falar, nós já fizemos curso, Marisete já fez curso, fizemos curso de como falar em público, como fazer isso, como desempenhar, como fazer isso. Mas preste atenção, quantas pessoas que você já ouviu falar que fizeram um curso para aprender a ouvir? Somente, se concordam comigo, somente os maridos que estão aqui, né, têm feito o curso todo santo dia de como ouvir, mas não estão aprendendo direito. Irmãos, nós podemos entender e aprender a falar bem. Eu posso aprender a ser a pessoa mais eloquente do mundo. Eu posso saber falar de tudo com a fluidez tremenda. Mas isso não significa que eu estou comunicando alguma coisa a alguém ou para alguém. O muito falar ou falar não significa que é comunicação. Comunicação é o quê? O que é uma comunicação? A coisa mais ruim, mais triste, mais terrível que eu achava quando, pastor Salmo sabe muito bem disso, mas quando ia fazer programa de televisão, a gente ia fazer programa de televisão, é você ficar parado num estúdiozinho pequeno, ali, na frente de 3, 4 câmeras, e você sabe que o povo está ao vivo, está todo mundo te vendo, te ouvindo, mas você não sabe para quem você está falando. E você fica olhando para a câmera, com cara de paisagem, né? Mas você não sabe do outro lado o que está acontecendo. Você dá aquele sentimento, é tão bom falar para a pessoa, ver a expressão, ver o retorno que as pessoas estão nos dando, estão nos passando. Isso é tão bom, tão gostoso. Isso é a verdadeira comunicação. Então, muitas pessoas sabem falar muito, sabem conversar bem, mas as pessoas às vezes não sabem comunicar. É isso que nós vamos estar vendo em alguns momentos aqui. Quem não comunica se perde. A comunicação faz com que duas pessoas faz o quê? Se entendam melhor. Irmãos, é tão bom você comunicar alguma coisa, você ser entendido. A maioria de nós, eu aprendi uma coisa para você, principalmente para filhos pequenos, isso serve para os casais, para trazer para a nossa vida. Porque para nós comunicarmos a uma criança, por exemplo, de 3 anos, 4 anos de idade, você que é adulto, você vai falar alguma coisa para ela que te compreender, ela fica muito baixa, olhando para você para cima, e às vezes ela não consegue compreender, porque ela está vendo essa distância tão alta que você tem, parece que você é tão grande, tão maior, tão diferente dela, que ela não consegue compreender, ela te vê como uma estrutura tão forte, ela tão pequena, que ela não consegue te entender direito. O que você deve fazer então com uma criança pequena? Você deve abaixar na linha dos olhos dessa criança, para quê? Para que a comunicação ela se torne mais perfeita e melhor entendida. Quantos de nós não conseguimos fazer isto? Nós, homens, nós, mulheres, nós não damos essa liberdade para que alguém nos conheça, ou você chega com uma falta de empatia tão grande, que você não consegue, ou as suas palavras são tão diferenciadas, que você também não consegue, você se chega com uma altivez tão grande, que você não consegue comunicar. Por quê? A outra pessoa fica na retaguarda, a outra pessoa fica esperando, não te ouve, ela fica te esperando o momento correto de você ou calar a boca, ou ela mandar você calar a boca, para ela colocar aquilo que ela está pensando, e a ideia dela prevalecer sobre a sua. Isso não é comunicação, isso não se comunica.
quanto maior e melhor for a capacidade de comunicação, mais perfeito será o quê? De todas as pessoas, de uma maneira geral. Comunicação, por exemplo, a esposa rica, conversando chegou na rua, viu passando ali como é que chama essa? 3M aqui na esquina, essa loja de carro? É 3M, não é? Essa loja que tem de carro. A esposa saiu, M3, passou ali, viu uma Ferrari, vermelha, linda, né? Maravilhosa, ali naquele lugar. Ela chegou para o seu marido, olha que é comunicação. Ela chega para o seu marido e diz: esposo, semana que vem vai ser o meu aniversário. Eu já quero dar uma dica para você do presente que eu quero ganhar. Mas preste atenção, amor. Eu vou te dar a dica. O presente que eu quero vai de 0 a 100 em menos de 5 segundos. Ele captou, e ela falou: pode ser de qualquer cor. Ele captou no dia do aniversário. Ele chegou, foi lá, comprou uma balança e colocou lá no banheiro, rosa. O marido está sumido até hoje, irmão. Isso é falta de comunicação, é ou não é, irmãos? Isso é falta de comunicação, irmão. É falta de comunicação. Entendendo a linguagem para comunicar melhor. Tem um livro de Gary Chapman chamado As 5 Linguagens do Amor. É um dos melhores livros que eu já li sobre esse aprendizado de você conhecer o outro para se comunicar melhor. Se você puder estar adquirindo esse livro, você como um casal, você pode estar fazendo isso. Eu creio que ele existe ainda para ser vendido. Nesse livro ele coloca 5 coisas importantes. 5 coisas importantes. E eu acredito nestas coisas. A primeira coisa que ele coloca para um bom relacionamento, para uma boa comunicação, cada um de nós, irmãos, cada pessoa de nós somos únicos. A maneira como você me agrada, às vezes com as suas atitudes, às vezes não é a maneira que você agrada o pastor Salmo, com as suas atitudes. A maneira que você agrada a Cássia, que é a minha irmã, do mesmo sangue, não é a mesma maneira, às vezes, que você me agrada, comunicar alguma coisa, comunicar carinho, comunicar amor comigo. Eu estou falando isso para me chegar aos casais. A maneira que, às vezes, você imagina que vai agradar o seu esposo, a sua esposa, faz uma diferença muito grande, porque a grande maioria das pessoas, não entendendo esta linguagem ou esta maneira de se comunicar amor, elas fazem coisas boas, fazem as coisas relevantes, fazem as coisas com carinho, com amor, mas no final, a pessoa que recebe aquilo, ela não se sente amada como deveria receber. Vamos falar de algumas coisas aqui. Palavras de afirmação. Deixa eu colocar todas aqui, para não ficar com especulação. Palavras de afirmação, diga comigo: palavra de afirmação, tempo de qualidade, receber presentes, formas de servir e toque físico. Tem pessoa que às vezes, irmãos, essas palavras de afirmação, que tipo que é isso aqui? Vamos dar um exemplo. Palavra de afirmação é o quê? Elogiar, você fortalecer uma ideia, incentivar,
encorajar, né? Você chegar, sei lá, para sua esposa que faz aquela comidinha ruim, aquele bagerê ruim, aquele gororoba ruim que você acha, né? Mas você chega lá um dia, ela fez lá um farofinha de jiló com qualquer coisa, e você olha para aquele negócio lá, e ela já está olhando para você assim, né? Olha para você, olha para a panela, olha para você, aí você olha para a panela, olha para ela, né? E aí ela fica esperando, será que ele vai falar a mesma coisa? Mas de novo essa porcaria aqui em casa, não tem outra coisa para comer, será não? Mas você fala, maravilha, é hoje que esse gilozinho hoje vai fazer diferença. Que coisa boa, que coisa gostosa, meu bem, mas que coisa maravilhosa. Não é diferente? Irmãos, tem pessoas, preste atenção. Mas a Marisete, ela custou me entender. Eu não tenho ego. Eu não sou egocêntrico, nada disso, não. Mas nós fizemos um questionário um dia sobre se você trabalha com pessoas, você é melhor por pessoas ou por resultados. Eu estou me embaralhando aqui, é melhor não continuar não, e não vai sair legal. Mas é o seguinte, traduzindo em miúdos, a Marisete custou a entender que uma das coisas que fortalecia a nossa união, o nosso amor, era palavras que ela deveria estar falando para mim. Mas pastor, que isso? É coisa boa quando você fala, pois eu achava bom quando eu chegava naquela insegurança tremenda, porque você subir aqui num púlpito para falar para vocês, não é fácil, não é simples, não é tão comum, assim como a gente pensa, não é, só quem está aqui em cima para saber, a responsabilidade primeira, que tem que ser. E eu às vezes descia do púlpito, numa insegurança tremenda, né? E eu perguntava para a Marisete, exatamente, a primeira opinião, chegava para ela, o que você achou daquela palavra? Palavra normal, comum. Jesus amado. Direito de resposta. A réplica, né, irmãos? Depois vai ter a tréplica. É porque a linguagem de amor dele, muito forte, é o encorajamento. Não vou falar elogio, porque normalmente as pessoas vaidosas gostam de ser elogiadas. Reconhecimento. Aí ele pregava, eu chegava e falava assim, o que você achou? Eu falei, o que eu achei? Você que está lá em cima olhando para a cara do povo, eu que tenho que achar. Aí ele ficava triste. Mas aí, graças a Deus, que Deus deu entendimento para nós. Isso demorou, mas chegou, graças a Deus. E eu, por exemplo, eu gosto de ser ouvida. Tipo, ontem nós tivemos uma reunião com as mulheres, foi uma benção, né, irmãs? Quem esteve lá, aí eu já chego, ele já sabe. Ele para com o que ele está fazendo e vai me ouvir. Ele estava vendo lição, então eu chego, eu sou igual aquele acho rápido que passa. Eu chego, conto tudo, acabou. E ele não, ele sabe ouvir. Então, a minha linguagem é o tempo de qualidade, a saber me ouvir, e o dele é isso. Então, eu aprendi, até para vestir roupa, irmãos. Veste, aí eu tenho que olhar, bem, está bonito isso aqui, está bom isso aqui, entendeu? Então, ele tem essa necessidade. Eu achava, irmãos, que isso era uma bobeira, coisinha pequena, besta. Então, um dia nós sentamos em casa, eu, ele, nossos filhos, quando nós fizemos Educando Filhos à Maneira de Deus. Você que não fez está perdendo, irmão, porque eu fiz concerto até com a minha mãe quando eu fiz Educando Filhos. Fui curada, minha mãe, então foi uma benção. Então nós sentamos e de quando em quando a gente faz isso. Então cada um de nós temos uma linguagem diferenciada. O que para ele é besteira, para mim é importante. Então ele e os meus filhos passaram a entender isso. Porque eu gosto de ser dona de casa, gosto de cuidar da minha casa, gosto de fazer o bolinho para eles, o pão de queijo. Mas eu gosto que esteja alguém me rodeando ali na cozinha.
Então, hoje, quando eu vou para a cozinha, que tá todo mundo, vai todo mundo junto comigo. A gente senta lá e eu trabalho, lavo vasilha, enxugo, faço tudo sozinha, só fico olhando e eu não acho ruim. Mas se eles ficarem longe para lá, eu sinto que eu sou uma serviçal. Mas quando eles estão do meu lado, eu sinto amada. Então, aprende a linguagem de amor da sua mulher e a mulher aprende também do seu marido, que vocês vão viver uma qualidade de vida muito melhor do que você já tem hoje. Comunicação. Isso é comunicando, você comunicando amor. Né? Você comunicando amor. Tem pessoas que precisam e gostam disso. É diferente, por exemplo, a Marisete gosta, o principal dela, quando nós fizemos esse estudo, o principal dela é tempo de qualidade. Não significa que ela não gosta de receber presente, toque físico, palavra. Não é isso. Mas o principal dela é o tempo de qualidade. O que significa esse tempo de qualidade? É eu sentar, eu sento e falo, ouvido, ouça, né? Ouvido, ouça o que ela tem para dizer. Aí o que vai acontecer? Igual ela falou, ela chegou ontem de uma reunião abençoada, eu estava lá no meu escritório, lá arrumando, terminando esta palavra aqui para colocar no PowerPoint, ela já chegou, sentou do meu lado, aí eu já fui no mouse, ela já chega falando, entrou na porta falando, né? Aí eu fui lá no mouse, dei clique lá, parei, salvei, virei para ela, ela sentou na cadeira, virei para ela, larguei o que eu estava fazendo e fui ouvi-la. E isso faz a diferença. Isso mesmo. Então, tempo de qualidade também é isso, é você parar o que você está fazendo e priorizar aquilo que a pessoa está falando. Porque tem gente que conversa vendo televisão, ouvindo rádio, escrevendo. Você está conversando, a pessoa está no telefone, você está falando com a pessoa está falando um negócio. Isso não é tempo de qualidade, entenderam? E receber presentes. Eu tenho é diferente o Murilo com a Marília. O Murilo é diferente. O Murilo também se você quiser falar com o Murilo diferente, é você falar palavras de afirmação com ele e você fazer forma de servir, para estar com o Murilo junto, entendeu? Participando, sempre participativo. A Marília já é diferente. A Marília, você quer agradar ela, é você ir lá em Fortaleza e trazer um brinquinho daqui de R$2, comprado na feira, lá em Iracema, e entregar para ela num negocinho. Gente, a menina se transforma, né? A menina fica com os olhos brilhando, faz assim a diferença na vida dela. Por quê? A forma dela entender que está sendo amada mais é quando alguém ministra a ela um presente. Ela ama ser abraçada, como nós acostumamos. Eu abraço quando a gente chega em encontro, aquele cheirinho dela, do pescoço, assim, eu não me saio. Eu sinto ele, sem estar perto dela, eu sinto o cheirinho dela e do Murilo. Porque quando a gente chega, então a primeira coisa que ela levanta os braços e vem para me abraçar. E eu já sei que ela gosta de ser cheirada, de ser acariciada, de abraçar. Mas tem gente que não gosta. Tem filhos que não gostam. Que a linguagem de toque físico dele não é a principal. E você pensa que está agradando ele, está com aquela encebança, pega o menino, pega para cá, beija de cá, e beija para um lado, beija para o outro. Às vezes não é, às vezes a sua esposa não é desse jeito. Às vezes o seu marido não é desse jeito. Não significa que eles estão errados. Não significa que nenhum dos dois está errado. Significa que aquilo não é a prioridade dele. Vocês estão me entendendo? Tenta inverter um pouco esses papéis. E tempo de serviço, e tem o quê? Formas de servir. O que é forma de servir? O que é uma forma de servir? É que a Marisete estava falando. Levar o lixo, lavar as vasilhas. Às vezes ela participar espontaneamente. É você participar.
das tarefas comuns lá do lar, né? Ela está lá fazendo as coisas e eu estou lá lavando o copo. Hã? Forma de servir. Trocar fralda. A maior luta da minha vida era trocar fralda. E o medo de espetar o bichinho. Era uma tristeza. E todas as vezes que tirava a fralda do Murilo, era trauma. Tinha um moleque lá deitado, com a fralda, punha no trocador. Tirava o alfinetezinho, torava a fralda, ó, que tirava a fralda para cá. Que o pipiozinho ficava de fora, ele urinava lá na frente. Urinava na roupa, urinava em quem? Era direto. Todas as vezes que tirava, parece que ele gostava. A forma dele de expressar amor era essa. Vamos mais. Vamos ver se dá para a gente falar mais um pouco. 3.1 aí na sua revista. Fala que é uma via de mão dupla. Comunicação é ato ou efeito de emitir, transmitir e receber mensagens. Capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar, de conversar, com vistas ao bom entendimento de quê? Entre as pessoas. Irmãos, existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. Todo mundo ouve. Você está me ouvindo? Estou. Você está me ouvindo? Estou. Todas as pessoas ouvem, mas nem todas as pessoas escutam o que você está falando. Escutar é você deixar. Deus é sábio, irmãos. Deus é sábio. Por quê? Olha só. Deus fez de cima para baixo, né? Deus fez a primeira coisa para você fazer antes de tomar qualquer decisão. Você faz o quê? Você pensa. Cérebro, não é isso? Depois os olhos. Aqui, 2. Para você ficar atento, esperto. No mesmo nível dos olhos, Deus colocou o quê? Os ouvidos. 2, né? Para você ficar também atento. No mesmo nível aqui um pouquinho, Deus colocou o quê? O nariz. Nariz dividido em 2. Que fala 2? Dividido. Mas aí em último lugar ele colocou o quê? A boca. Uma boca só. Somente uma boca. O que isso significa? Significa o quê? Que Tiago falou, todo homem esteja o quê? Pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se também. Ou seja, é melhor, Deus colocou 2 ouvidos, porque você tem que ouvir mais do que falar. Fala menos, ouça mais. Mão dupla tem 2 aspectos, de falar e de ouvir. É o que nós acabamos aqui de citar. Vamos mais. Quando a família aprende a arte da comunicação construtiva, todos passam a experimentar a bênção da comunhão. É impossível desenvolver uma relação de família que vale a pena, onde não se pratica a arte da boa comunicação. Olha aqui, o que mantém os casais e os filhos conectados emocionalmente é o diálogo constante com transparência e honestidade. O que pode bloquear os canais de comunicação da família ou na família? O que pode bloquear? Primeira coisa é o quê? Mentira. Irmão, se teve uma coisa que eu nunca, lá em casa, eu nunca permiti, eu nunca proibi um filho meu, nunca proibi Marisete, nunca proibi ninguém de errar. De errar não, de maneira alguma. Eu falava para os meus filhos quando eles eram menores e falo até hoje. Vocês não estão pré-programados a não errarem, a não falharem, a não fazerem coisas que às vezes não condiz com aquilo que até mesmo que vocês pensam. De maneira alguma.
Todos nós estamos sujeitos a falhas, mas quero que vocês prestem atenção. Independente de qual seja a sua falha, assuma ela, no nome de Jesus. Ou seja, o que que isto fala conosco? O que que fala comigo? O que que fala com você como lar? O nosso lar, ele é voltado à transparência. A partir do momento em que não há transparência mais, a mentira começa a fazer parte, dissimulado, escondido as coisas, o pai escondendo coisa da esposa, os filhos, a mãe acobertando coisa dos filhos, a mãe acobertando para que o pai não possa saber, que o pai é muito bravo, que a mãe é muito brava, que a mãe é assim. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, vai orar e tira esse demônio de mentira, porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Não deixe isso crescer no seio da sua casa, do seu lar. Seja transparente no nome de Jesus. Vamos lá. O pai da mentira é o quem? É o diabo. A Bíblia fala que a morte e a vida estão. Aquele que o ama faz o quê? Comerá do seu fruto. Segunda coisa, o que pode bloquear a comunicação da família é o tom. O tom com que eu falo pode mudar o sentido daquilo que eu estou dizendo. Ser diplomático no falar mantém os canais de comunicação sempre abertos. Muitos pais não conseguem dialogar com os filhos porque não sabem falar de forma branda. Quando você fala para alguém, qualquer frase, dependendo do tom e da expressão sua, ela tem uma conotação. Não adianta eu falar para alguém, eu te amo. O que adianta? O que adianta eu falar, eu te amo? Você sabe bem que eu te amo. O que você quer saber? Eu te amo. Já está te falando. Eu contei aquela para vocês aqui, né? Os velhinhos depois de 50 anos de casado. 50 anos de casado, e a família toda reunida, neto, bisneto, todo mundo lá junto, e a velhinha com aquela tristeza no coração, chega para os filhos, conversa, chega para o outro, conversa, e aí os filhos chegam no meio da roda para o pai, o velhinho lá, e chega para ele e fala: pai, a minha mãe está falando que o senhor só falou uma única vez que ela amava, agora pai, de 50 anos, na festa, aqui agora, nós queremos ver o senhor falar, fala para ela que a ama. E lá no meio do povo, eu sou um homem de uma palavra só. Eu falei no dia que nós casamos, que eu a amava, e a minha palavra continua valendo até hoje. Então não precisa. Irmãos, o tom, o jeito que você fala, você demonstra. Irmãos, tira a ira do seu coração. Irmã, tira a ira do seu coração para falar com seus filhos. Fala com brandura. Aprende ele a respeitar você. Por que as mães falam assim: mas meu filho não me respeita? Só respeita o pai. É só o pai chegar, aí eles respeitam, eles param. Por quê? Porque às vezes você mesma não se dá ao respeito. Você grita com seu filho. Você fala que vai fazer uma coisa, não faz. Você promete que vai fazer, não cumpre. Você promete uma surra, não dá. Você promete que vai... Eu vou te bater. Se você não fizer isso, eu vou te bater. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, nunca acontece. Nunca bate. Onze. Me dá mais 5 minutos só, irmãos, para nós terminarmos. As crianças entrou aqui, aí a coisa já começa. A comunicação entre cônjuge é uma arte. 3.3. 3.3.1. O perdão na comunicação. Olha só, a indiferença é a maneira mais sofisticada de expressar um sentimento de ódio contra alguém. Vocês concordam comigo? Quando você quer punir o seu marido, quando você quer punir a sua esposa,
A melhor arma que você acha não é a indiferença, é você não dar valor àquilo que ele fala, àquilo que ela fala, é você não olhar nos olhos quando está comentando, quando está falando, você agir com naturalidade. Às vezes, quando a pessoa está toda afoito, a pessoa está tão alegre, e você age com uma naturalidade, uma naturalidade trevosa, que não faz com que as coisas aconteçam no firme. Outra coisa, muitas das vezes as pessoas se fecham para não se comunicar, porque não respeitaram o sentimento delas. Respeitar o sentimento das pessoas é fundamental para manter os canais de comunicação sempre desobstruídos. O perdão é a possibilidade de convivência em família. Perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a ofensa perante as três pessoas: Deus, os outros e nós mesmos. Desenvolvendo a comunicação construtiva. Se ouvir é vital para uma boa comunicação, por que as pessoas têm dificuldades nesta área? Por que as pessoas têm dificuldade nessa área de ouvir, hein? Por que vocês acham que nós temos tanta dificuldade nessa área de ouvir? Uma das coisas, o medo de verbalizar, de expor, se abrir. Segundo, o conformismo em relação àquela situação. Não vai dar tempo de nós falarmos isso aqui, mas uma das coisas que eu acho que as pessoas têm dificuldade de ouvir, você sabe por quê? Porque elas acham mais fácil falar, elas acham mais fácil impor a sua própria posição. Por que ninguém gosta de ouvir? Por que antes mesmo, às vezes, de você terminar uma frase, você já reparou isso? Às vezes você está conversando com alguém, você está aconselhando alguém, você está discutindo com seu marido, com a sua esposa, alguém começa a conversar um pensamento, um raciocínio, desenvolver um raciocínio, e você não consegue ficar calada ou calado para ouvir aquela conclusão daquela ideia. Antes que a ideia seja colocada, você interrompe aquele assunto e já quer colocar a sua opinião em cima daquilo. Você já quer dar sua orientação, você já quer fazer daquilo a sua receita de bolo. Irmãos, que coisa terrível é quando você vai aconselhar com alguém, ou quando alguém vai aconselhar com você. Preste atenção, a pessoa está lá conversando com você, a pessoa fala 5 palavras, e você já tem a receita todinha para ela. Não, se você fizer assim, olha, lá em casa antigamente era desse jeito. Olha, o meu marido, menina, era assim, 10 vezes pior do que o seu. Irmãos, antes, nem o pensamento foi exposto ainda, e tem pessoas que te interrompem no meio da sua fala, abruptamente, para que ela possa ter a alegria de expor o pensamento dela, sem antes saber o seu. Isso não é comunicação. Na sua casa, no seu lar, faz isso, desenvolve isso. Espera o outro falar. Você está irado, está irada com seu marido, com a sua esposa, mas espera ele concluir o raciocínio, né? Espera ela concluir o raciocínio. A mulher chega lá: meu bem, eu quero te dar uma notícia ótima, cheguei lá da casa da minha mãe. Cala a boca que eu não quero saber de fofoca não. A mulher ia falar que a mulher mandou um doce, que mandou um negócio, que mandou um abraço, que mandou isso assim, assim. A pessoa já corta no meio, interrompe e já coloca um outro pensamento diferente. Faz isso, irmão, desenvolve a arte de conversar simples. Irmãos, as coisas são tão simples, é nós é que complicamos elas. Espera um falar primeiro, mesmo que você não está se aguentando lá por dentro, mas espera a pessoa concluir o assunto, depois fala como você quer, desenvolva o seu assunto. Vocês vão ver que vocês vão conseguir conciliar muito mais rápido, porque se um ficar interrompendo o outro, acaba no final terminando em briga. Termina em briga, discussões, entristecendo um ou outro, 2 dias dormindo para lá, para cá, entendeu? Então não faz isso, deixa as coisas normais acontecer. Amém, vamos ficar de pé.
eu ver se tem aqui uma. Salmo 128. Quando foi a última vez que você perguntou à sua esposa: você está bem, querida? Como você está, meu amor? Quando foi a última vez que você perguntou para ela: eu estou te achando assim tão tristinha, o que está acontecendo? Você parou para sentar com ela e conversar? Você pergunta ao seu marido ao chegar do trabalho: meu bem, meu amor, como foi o seu dia de trabalho? Que coisa mais ultrapassada, né, irmão? Mas você já parou para perguntar isso para o seu marido? Como é que foi seu dia de trabalho? Se ele falar para você: foi igual todo dia, normal, 8 horas de serviço, tudo jeito. Não esquenta a cabeça com isso não, é a forma dele de declarar amor, entendeu? Olha aqui, quando aconteceu o último diálogo amigável? Isso aqui é sério. Quando aconteceu o último diálogo amigável entre você e seu cônjuge, amigável, que não termina em briga, discussão, que termina normal, como duas pessoas adultas. Vocês costumam passar momentos conversando, descontraídos, falando sobre vocês mesmos. Irmãos, é tão bom falar sobre futebol, né? Falar sobre o defeito dos outros, falar sobre coisa errada, falar sobre sonhos dos outros. Mas quantas vezes você gasta o seu tempo na sua casa, no seu lar, falando dos seus próprios sonhos, das suas próprias limitações, das suas próprias dificuldades, expondo isto um ao outro, conversando, dialogando: meu bem, me ajuda nisso, eu estou fraco nesta área, ora comigo, ora por mim. Meu bem, eu não estou conseguindo superar este obstáculo na minha vida, ora comigo, ora por mim. Quanto tempo faz que você não faz isto? Você dá a devida atenção quando sua esposa fala, ou continua lendo o jornal e só fala aham? Você escreve bilhetinhos amorosos para o seu marido? Irmãos, lá em casa, hoje nós melhoramos um pouco. Melhoramos? Pioramos. Lá em casa nós temos um pacote guardado lá de bilhetinho de cartinha amorosa, sabe? Que a Marisete mandava para mim, que eu mandava para a Marisete. Namoro, noivado, casamento, os primeiros filhos e tudo. Lá nós fomos ajuntando e nós temos uma coleção lá que deve dar uns 200 bilhetinhos, 200 coisinhas. Passando quando estava na Telegoiás trabalhando, mandava uma cartinha, mandava alguém entregar para ela, ela mandava alguém entregar para mim, né? Irmãos, é coisa tão simples e que traz tanta alegria, tanta felicidade, traz tanto gozo na alma. Passa uma mensagem, um torpedo, né? Passa um torpedo para o seu marido: amor, espero que um torpedo te ache, né? Mas deixa eu passar. Olha aqui, o lar nosso, a nossa casa, é o melhor lugar desse mundo. Não existe nada, não existe lugar algum melhor que o nosso lar, que a nossa casa. O salmista dizendo, vamos ler todos juntos, vamos lá? Vamos lá, 1, 2, 3. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel.
e Israel, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glórias a Deus. Que Deus nos dê força para nós vermos tudo isso acontecer e fazermos disso uma conquista tão agradável na nossa vida. Levante a sua mão assim com a minha, vamos orar juntos. Amado Deus, te louvamos, te agradecemos por esta manhã, Senhor, tão especial. Te agradecemos por podermos estar falando a tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã, que nós juntos aqui discorremos, trocamos ideias, ó Deus, falamos, fomos ouvidos, e que o Senhor, ó Pai, falou com cada um de nós. O Senhor deu direção ao nosso coração, colocou coisas firmes, para que nós possamos estar fazendo isso, uso no nosso dia a dia. Nos abençoe, ó Pai, como pais, como marido, como esposas, como filhos, ó Pai. Faça no nosso dia a dia, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja e almeja, para que os nossos lares sejam de paz, sejam frutíferos, que os nossos filhos, nós possamos ver com alegria, Senhor, alegria por todo sempre, de ver os filhos dos nossos filhos, a paz que nós teremos e que eles terão também nos seus lares, ó Pai, em nome de Jesus. Cumpra isso na minha vida e na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém.